Graça e paz. Eu me chamo Viviane Carmo, dando continuidade ao estudo do livro Treinamento Básico para o Ministério Profético, de Chris Vallotton. Este livro aqui. Vamos dar continuidade ao capítulo 8, de tema Falsos Profetas. Falando um pouco do autor, Chris Vallotton é líder associado sênior da Bethel Church, na Califórnia, cofundador e supervisor sênior da Bethel School, além de autor e coautor de inúmeros best-sellers. Seu ensinamento transformador, sua percepção profética e seu discurso bem-humorado fazem dele um conferencista internacional de grande procura. Neste vídeo iremos abordar o que torna um profeta falso, características dos falsos profetas, alguns pontos que permeiam a vida de um falso profeta do tipo descrito em Mateus, 5 testes de um verdadeiro profeta, conduzindo as pessoas para fora da decepção profética, algumas perguntas para meditar, e estarei também compartilhando 2 das experiências que eu tive após entrar no ministério profético. O que torna um profeta falso? O autor ele cita 2 tipos de falsos profetas. O primeiro tipo, ele traz o exemplo que é composto de pessoas que convidam um espírito de adivinhação em suas vidas, e o dom que as faz profetizar vem de um espírito maligno e não de Deus. Apesar de a palavra ser de um espírito de adivinhação, ela ainda pode ser correta, mas o espírito errado. Em Atos 16, fala sobre uma falsa profetisa que tinha a palavra correta, mas o espírito errado. Está em Atos 16, do 16 ao 18, que diz assim: certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. E na mesma hora, o Espírito a deixou. Um psíquico é um exemplo deste tipo de falso profeta. Médiuns, às vezes, podem ser muito precisos com as suas previsões, mas eles não estão recebendo a informação de Deus. O segundo tipo de falso profeta é composto por um grupo de pessoas que recebem um chamado em sua vida para ser profeta ou profetisa desde o nascimento. E depois de aceitarem a Cristo, no entanto, depois de uma caminhada com Deus, elas se afastam. Romanos 11:29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, mesmo que a pessoa ela se afaste de Deus, ela ainda será capaz de operar nos dons. Mas estes dons não estarão mais sobre a unção do Espírito Santo. Eles serão colocados nas mãos do maligno. No capítulo 22 a 24 de Números, lemos sobre um falso profeta chamado Balaão.
As escrituras mostram que Balaão recebeu a revelação profética de Deus, mas ele tentou usar o seu dom para amaldiçoar o povo de Deus, em prol de receber dinheiro. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Este versículo é uma revelação de Deus verdadeira. E quem falou foi Balaão. E mesmo assim ele foi considerado um falso profeta por causa do posicionamento do seu coração. Características dos falsos profetas. Então, de acordo com Mateus, falsos profetas têm características específicas. Isso está em Mateus 7, do 15 ao 27. Então, eu vou citar alguns pontos que permeiam a vida de um falso profeta, do tipo descrito em Mateus. 1. Os falsos profetas parecem ser bons como ovelhas, mas são, na verdade, maus como lobos. Eles são inimigos das ovelhas. O fruto ruim que eles produzem não é o falso dom, mas sim um coração mau. Lembrem-se, essas pessoas vão dizer a Jesus: não profetizamos em teu nome e não expulsamos demônio em teu nome? Mas ele as dirá: nunca vos conheci. Ele os chama de iníquos. Não importa se essas pessoas realizaram sinais, milagres, maravilhas, seu verdadeiro fruto é revelado em se eles sabem obedecer a Deus. João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2. Os falsos profetas têm seu próprio sistema de crenças, fundado sobre algumas passagens das Escrituras, e não todo o conselho de Deus. Eles retiram certas passagens das Escrituras fora do contexto e defendem as suas próprias ideias. 3. Falsos profetas têm poder. O seu objetivo é usar a sua influência para atrair pessoas a si, ao invés de levá-las a Cristo. Eles pensam que são a linha direta das pessoas a Deus. Essa perspectiva pode ser resultado da imaturidade deles ou da má compreensão do que é o ministério profético. Mateus 24:24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Precisamos estar cientes desta realidade. Uma vez que é fácil para as pessoas assumirem que sinais, maravilhas e demonstrações de poder confirmam e validam certas pessoas como se fossem profetas verdadeiros. Então, através do discernimento de espírito, também é uma outra forma de discernir um profeta verdadeiro de um falso. No livro de 1 João, o apóstolo dá chaves para discernir os espíritos. Isso está em 1 João 4, do 1 ao 3. Diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora já está no mundo. Informando aqui 5 testes de um verdadeiro profeta. 1. Falso profeta possui uma natureza anticristo. Eles não são anti-Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega Christos e significa o ungido. A unção está sempre relacionada ao poder de Deus. Cuidado com pessoas que falam que Jesus não faz mais milagres. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. 2. Os falsos profetas não gostam de ouvir ninguém, pois eles acreditam que Deus lhe diz tudo. Falsos profetas são hiperespirituais, pois eles começam a maioria de suas declarações como: o Senhor me disse, Deus me revelou. Muitas vezes isso é uma forma de dizer que não quer a orientação de outras pessoas em sua vida, não são submetidos à sua liderança. Falsos profetas muitas vezes eles dizem: Senhor é o meu pastor, mas se realmente eles tivessem submetidos a Deus, isso seria manifesto na sua submissão às autoridades espirituais. Então, falsos profetas, eles veem a correção como perseguição. 3. Os falsos profetas não são motivados pelo amor, mas são motivados por uma necessidade de serem notados. O tema central de todos os ministérios deve ser o amor de Deus. 1 João 4, 19 ao 21 diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Conduzindo as pessoas para fora da decepção profética. O medo é a razão número 1 pela qual as pessoas se tornam hiperespirituais, e isso resulta em um engano religioso. Os líderes não devem ter medo de enfrentar essas pessoas. Tudo que a maldade precisa para prosperar é que os homens justos não façam nada. Também é importante não reagir, em vez disso, responder a essas pessoas. Caso contrário, a cura pode ser pior que a doença. Pessoas assim estão acostumadas com críticas, estão acostumadas com rejeições, e isso só validaria o ministério delas. A única esperança para essas pessoas é que elas comecem a se sentirem amadas. Quando elas experimentam o amor de Deus, poderiam começar a confiar em sua liderança, que as conduzirá para fora do seu engano. Se elas se recusarem a se arrependerem, se elas se recusarem a se submeterem a uma correção, deverão ser removidas da comunhão. Caso contrário, elas levarão a outras pessoas a se desviarem. A maioria dos falsos profetas, eles têm uma incrível capacidade de se unir a ovelhas mais jovens ou feridas
e são capazes de dividir o rebanho. Finalmente, como lobos, eles devoram as ovelhas com o engano. Cuidado com os falsos profetas. Perguntas para meditar. Cite 5 coisas que distinguem um falso profeta de um verdadeiro profeta. O profeta acredita na obra redentora do Filho de Deus. O falso profeta não acredita. O profeta se submete aos seus líderes espirituais. O falso profeta não gostam de ouvir ninguém, pois eles acreditam que Deus já lhe diz tudo. 3. O profeta é motivado pelo amor a Deus e às pessoas. Os falsos profetas não são motivados pelo amor. São motivados por uma necessidade de serem notados. 4. O profeta não usa o medo para impelir as pessoas. Ele atua em amor. O falso profeta usa o medo para impelir as pessoas. 5. O profeta tem uma relação de aliança com o corpo de Cristo. O falso profeta não costuma ter. 2. Cite uma das principais razões pelas quais as pessoas se tornam falsos profetas. Resposta: quando uma pessoa tem um chamado para ser profeta ou profetiza e depois de uma caminhada com Deus, ela se afasta. Esta pessoa ainda será capaz de operar nos dons, mas estes dons não estarão mais sob a unção do Espírito Santo. Eles serão colocados nas mãos do maligno. Terceira questão. Por que se opor aos falsos profetas de alguma forma parece validar, reforçar o seu ministério? Resposta: porque eles já estão acostumados com críticas, acostumados com rejeições, e isso só reforça o seu ministério. É importante responder e não ter medo de enfrentar essas pessoas. 4. Uma pessoa que entrega profecias imprecisas sempre será um falso profeta? Resposta: um profeta pode falhar em alguma entrega de profecia, e não será por isso que ele se torna um falso profeta. 5. Uma pessoa pode dar profecias precisas e ainda ser um falso profeta? Sim, pode. Um exemplo é o profeta Balaão, que recebia revelações de Deus, mas usou o seu dom para amaldiçoar o povo em prol de receber dinheiro. Balaão tinha o dom de Deus, mas o posicionamento do coração de Balaão estava no dinheiro. É sobre isso. É sobre posicionamento de coração. Compartilhando uma experiência depois que eu entrei no Ministério Profético com vocês. Ainda estávamos no Prédio Carvalho, quando eu tive um sonho em que uma pessoa estava segurando um bebê na minha frente, e essa pessoa estava me mostrando o bebê. Então eu me aproximei e disse que queria pegar o bebê. Eu peguei o bebê em meus braços, e no momento em que peguei o bebê, eu ouvi uma voz que dizia: 1 mês. Esse sonho ele foi no dia 16 de novembro, e a nossa vigília da virada foi do dia 15 para o dia 16 de dezembro. E a partir desta data estaríamos oficialmente na nova casa, na reserva verdejante. Compartilhando uma outra experiência, ao acordar, o Senhor falou audivelmente o nome Alessandra. E eu, sem entender porque ele estava falando o nome de Ale, perguntei para ele o que era que ele estava querendo me dizer com o nome Alessandra. E ele pediu para eu enviar uma palavra de força para Ale. Na hora veio
a palavra Isaías 41:10. Eu peguei essa palavra, mandei uma mensagem para ela e recebeu a palavra e agradeceu. Poucos minutos depois, ela enviou uma mensagem para o grupo que fazemos parte, pedindo orações por ela e pela família dela, que toda a família estava passando por um momento difícil, que existia uma pessoa, um ente querido dela, que estava muito mal no hospital. Na mesma hora eu olhei aquela mensagem, liguei para ela e disse: Ale, o Senhor me acordou dizendo o seu nome, Alessandra, e pediu para eu te enviar a palavra de força. Por isso que eu te enviei aquela mensagem. Ela disse: eu creio, eu acredito. E Deus é maravilhoso. Ele mostra que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que Ele nos chama pelo nome. Eu conheço ela por Ale, eu chamo ela de Ale, e Ele falou audivelmente: Alessandra. Amém. Apesar desse tema de falsos profetas ser um tema bem polêmico, eu espero ter conseguido, através deste vídeo, te ajudar a identificar um falso profeta. Amém. Que Deus abençoe a todos.